Amém, igreja, a paz do Senhor a todos. É um prazer, um privilégio poder, mais uma vez, já faz um tempo, e já está. Uma coisa é você estar lá no seu habitat, lá no Travessão do Espelho, outra coisa é estar aqui, não é? Mas que bênção! Estamos aqui, deu certo de estarmos esse final de semana, aí, pastor, como sempre, não pode ver ninguém quieto, não é? Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Dailson, conhecido também como pastor dos travessões, né? O pastor das frutas, até o pastor das galinhas caipira, que às vezes a gente trai aí para... Mas, graças a Deus, estamos aqui, trabalhamos ali já tem 10 anos na congregação do Espelho, e eu, como sempre, não perco a oportunidade, não é? Você que não tem ainda o costume de estar visitando as congregações, deixa eu te dizer aqui, ó, passa o Rio Xingu, a balsa ali, depois da balsa, 84 quilômetros daqui. Então, quando chega ali nos postos de gasolina, lá, o lado esquerdo fica para o Pirarara, 52, 54 quilômetros. Para o outro lado fica o Travessão do Espelho. E assim vai espalhando aí a congregação do Resende, do Transunião, da Igreja Muirina, tudo isso aí a gente dá suporte. Amém? E graças a Deus estamos aqui hoje de novo. E eu sempre tenho o costume de perguntar: quem quer ouvir uma palavra de Deus? Irmão, sabia que tudo depende do nosso coração? Se o nosso coração vem com essa expectativa de ouvir Deus, Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Ele sempre supre a necessidade daquele que está sedento. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João escreveu, no capítulo 1. Rapaz, o negócio me atrapalha. Evangelho de Jesus segundo João escreveu, no capítulo 1, versículo 6. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Diz assim o texto: Deus enviou um homem chamado João. Esse João aqui não é o João evangelista, é o João Batista, para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Versículo 10. Mas veio ao mundo que ele o criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém, meus amados? Curve sua cabeça, vamos estar orando. Senhor, meu Pai, Deus, o Senhor é que prepara, está no controle de todas as coisas, e aprove, Senhor, poder estar aqui hoje, nesse momento. Já tivemos no culto pela manhã, Deus, e eu sei que o Senhor tem um propósito nesta tarde, na vida de todos que estão aqui. Por isso, Senhor, manifesta da Tua graça sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar, e desde já repreendemos tudo aquilo que é contrário à Tua palavra e à ação do Teu Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Louvamos por isso. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem tem amigos íntimos? Para que serve amigos íntimos, irmãos?
para compartilhar segredos. Muito bem, você foi bem na ferida, meu irmão. Sabe, ao amigo do peito, nós revelamos os nossos segredos mais íntimos. E foi assim que Jesus fez com o apóstolo Paulo. Ele escolheu João para ser esse íntimo, esse seu amigo íntimo. E é impressionante que Jesus, ele compartilhou coisas tão íntimas que você não vê em outros livros da Bíblia. Não é? Então, nenhum outro apóstolo do seu convívio ali descreveu com profundidade a divindade de Cristo em seus escritos. A gente vê, sim, o apóstolo Paulo falando muitas coisas especiais, mas não do convívio de Jesus. Então, eu quero que você imagine comigo. Imagine que você está diante de um rio muito lindo. E dali de onde você está, você pode ver alguns peixes, né? Pacus, piaus, né? Aracus, tucunarés, e várias espécies de peixe indo, nadando rio abaixo. Tudo parece perfeito. Contudo, você sabe que se eles continuarem nadando na mesma direção, eles serão mortos. Por quê, irmãos? Porque o lago que fica bem abaixo do rio está poluído com detritos tóxicos. Então você começa a tentar avisar os peixes de alguma forma, jogando pedra, batendo na água, gritando, mas isso só vai fazer com que os peixes se assustem. Não é verdade? Então, irmãos, a única maneira de se comunicar com os peixes seria tornando-se um peixe também. Mas isso é impossível. Mas, em certo sentido, irmãos, foi isso que Deus fez conosco. Pense só, Jesus Cristo, o impressionante Criador do universo, tornou-se um ser humano para salvar-nos dos nossos pecados e da morte eterna. Foi a única forma, irmãos, para poder se relacionar conosco, para poder falar conosco. Porque imagine ele sendo o Espírito falando com um ser humano natural, físico. Você já viu uma alma penada? Quando aparece, você faz o quê? Jesus, os discípulos já tiveram essa experiência, viram um homem andando por cima das águas. Rapaz, é visagem. Então, a única forma de Jesus chegar até nós é se tornando um ser humano conosco, como nós. E aqui ele é visto como essa verdadeira luz. E quando, irmãos, falta luz, o que acontece? O que normalmente acontece? As pessoas tropeçam, elas se perdem, elas vivem com medo. A escuridão faz isso no ser humano. Então, espiritualmente falando, muitas pessoas estão vivas por aí, mas perdidas por dentro. E a luz, irmãos, ela pode estar brilhando, mas uma pessoa escolhe simplesmente fechar os olhos. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria que a luz ainda brilha nas trevas. A luz ainda brilha nas trevas. Então, João, ele não começa, ou melhor, ele começa o seu evangelho mostrando exatamente isso. Mostrando Jesus, né? Mostrando que o mundo estava em trevas até que Jesus apareceu. O evangelista João, ele não começa os seus escritos numa manjedoura. Ele começa mostrando que Jesus é eterno, ele é poderoso e é a própria luz da humanidade. Irmãos, eu quero aqui falar algo interessante. Deus sempre levanta vozes antes de manifestar a sua glória. O texto diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, cujo nome era Leandro.
cujo nome era Patrick, cujo nome era Pedro. Sabe, antes dele se manifestar, alguém tem que falar dessa luz. E aí, irmãos, é a vez da igreja. Então, antes da luz chegar, Jesus envia vozes. João Batista não era a luz, ele apenas apontava para a luz. E aqui nós vemos uma grande verdade. Deus usa pessoas comuns para anunciar algo extraordinário. João Batista, ele tinha uma missão: preparar o caminho. Eu sempre gosto de ilustrar aquilo que tento passar para a igreja. Sexta-feira retrasada, não é? Sexta-feira retrasada, eu e minha esposa, fomos visitar um casal que começou a frequentar os cultos ali no Travessão do Espelho. Na verdade, eles são meieiros de cacau de uma família que já faz parte da igreja, já congrega ali, já são membros há muito tempo. E a gente decidiu visitá-los. Eu não sabia onde era a casa deles. Então, no final da tarde, por quê? Não adianta sair muito cedo, porque o pessoal trabalha na roça. É de 6h, 6h30 que eles começam a chegar em casa. Então, nós fomos para a casa da família, que já são membros da igreja, discípulos nossos. E aí, onde é que fica o casal? Onde é que eles moram? Eu disse, olha, é aqui na frente. Tem a estrada aqui, naquele morro ali em cima. Eles moram ali. Eles estão ali naquela casa. Só que deixa o carro aqui, porque o caminho é só um caminho mesmo. Irmão, já eram mais 7h da noite. Já estava, sabe aquela noite, breu? Só as luzes das casas, que eram poucas, eram bem lá que clareava alguma coisa. Então, nos emprestaram uma lanterna, e eu, com a luz do celular, a gente foi subindo ali aquele morro, num caminhozinho que tinha, a pé. De repente, no meio do caminho, dá aquele apagão. Só que a luz volta. Só que na casa que nós estávamos indo, deu um curto no disjuntor do relógio da energia. E logo a gente chega, a gente tenta mexer ali, mas não tinha jeito. Ficou mole ali o disjuntor. Então, irmãos, a casa ficou totalmente escura. A única claridade que tinha era da família, lá do outro lado da estrada, uns 300 metros. Então, ele pegou umas cadeiras e sentamos ali fora da casa, ao relento, naquela escuridão, e começamos a conversar com eles. 1h, 1h30. Às vezes eu pegava a lanterna e colocava ali para me ler alguns textos na Bíblia. De repente, o meu discípulo amado, lá daquela casa, ele tem um refletor que acendia para iluminar ali a frente da casa. E como era baixo, ele pegou o refletor e ajustou lá para onde nós estávamos. Talvez pensando, quando nós descêssemos, não ficasse tão escuro para chegar até onde estava o carro. Mas nesse exato momento, eu estava dizendo para o casal, existe uma luz verdadeira. E a foco veio. Cara, é Joe, meu irmão, é de outro mundo. A gente está vendo aquele foco de luz apontado para nós? Olha como ele domina sobre as trevas. As trevas não têm poder de apagá-lo. É essa luz que eu estou manifestando, que eu estou explicando quem é esse Jesus. É essa luz. Descemos o morro, pegamos o carro, fomos para casa. E no outro dia é o culto. Nosso culto lá é no sábado, 6h da tarde. Simão, mas aí vocês mudaram de religião? Não, irmãos, é porque quando eu trabalhava pela empresa, era a única forma de eu estar ali dando suporte na congregação, porque saía no sábado, na balsa das 2h, chegava lá, fazia o culto, almoçava com os irmãos no domingo, depois do almoço a gente voltava, se não atrapalhava o meu emprego, o meu serviço, antes de vir para tempo integral. O problema é que quando a gente veio para estar lá direto, a gente fez uma assembleia e o povo não quis mudar, já estava acostumado, já era cultura, sábado, 6h da tarde, então ali ficou. E aí começou o culto, e começamos e tal, inclusive era até a ceia, e comecei a ministrar a palavra, e o casal estava ali, juntamente com a família, que a família estava trazendo eles. Irmãos, e na primeira vez que eu fiz o convite, quem quer aceitar Jesus Cristo, eles se levantaram e vieram aqui à frente e entregaram a vida a Jesus.
Antes de Deus manifestar o seu poder, a sua glória, ele levanta uma voz. Irmãos, é a nossa vez. É a nossa hora. Aqui nós somos abastecidos, fortalecidos com a palavra, direcionados. Mas lá fora nós somos a voz dessa luz que precisa ser manifesta nesse mundo lá fora, irmãos. Hoje, Deus também está levantando vozes. Quem sabe seja você na sua casa. Quando essa família, quando esses jovens se converteram, lá naquela casa começou a abrir uma célula. Eu não perco a oportunidade. Irmãos, e ali um rapaz está sendo a voz para não só para a sua família, como para aquele casal. Sabe, talvez Deus queira levantar você como uma voz no café da manhã, para falar alguns versículos, tirar esse devocional com a família, esse culto doméstico, por mais que seja tão pouco, mas, irmãos, nunca, sempre tem resultado. Talvez seja você no seu trabalho. Você já imagina as oportunidades que aparecem no trabalho para você ser essa voz dessa luz? Talvez, irmão, seja aqui na própria igreja. Pessoas que estão chegando, pessoas ainda são tão pequenas na fé, tão bebês na fé, que precisam de uma voz para direcioná-los, para que essa luz se manifeste plena e poderosamente na vida dessas pessoas. Ou talvez seja ali no seu bairro. Aproveite as oportunidades, porque, irmãos, elas aparecem, e a decisão sempre vai ser nossa, de ser essa luz ou de nos calarmos diante dessa luz. Amém? A pergunta não é apenas, Deus quer falar através de alguém hoje. Não, essa pergunta não é válida. A pergunta é, eu estou disponível para ser essa voz? E eu quero perguntar, cadê os disponíveis aqui? Levante a sua mão. Essa semana, você vai ter oportunidades de falar dessa voz, dessa luz. Amém? Diga, eu vou falar. Muito bem. A luz de Cristo ainda brilha nas trevas, irmãos. Mas Deus continua levantando pessoas para anunciar essa luz. Que a nossa voz não exalte a nós mesmos, mas conduza as pessoas até Cristo. Porque quando a nossa voz vem nos exaltar, nós levantamos com isso seguidores. Mas quando nós usamos a nossa voz para engrandecer a Cristo, nós levantamos discípulos para Ele. Existe uma diferença. E a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. O texto diz que veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Irmãos, aqui encontramos uma das maiores tragédias espirituais. O Criador, ele entra na própria criação, e a criação não o reconheceu. Ele estava ali diante das pessoas, mas as pessoas não o reconheceram. Não perceberam quem ele era. Sabe, irmão, deixa eu me explicar uma coisa muito importante. Por que que tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador? Eu quero que você preste muito atenção, porque isso aqui vai talvez fazer você que ainda não decidiu tomar essa decisão hoje. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26 diz assim: Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Olha só, Adão, ele nasce carregando características concedidas por Deus. Que características são essas? Olha só, a capacidade de se relacionar com Ele. Ter essa liberdade de chegar, de se envolver.
Que mais? A responsabilidade moral de se manter em santidade como santo ele é. De vivermos de forma digna nesse mundo. Que mais? Consciência do bem e do mal. E de poder escolher o que é certo. O que mais que Adão recebeu como característica divina de Deus? Sabe, domínio sobre a criação. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. O reino espiritual é que nem jogo de futebol. Se você não fizer gol, você leva. Então, se você não domina, você é dominado. Estão entendendo? Agora vamos para outro texto aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Até aí a perfeição se manifesta. Agora aqui, olha só. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Olha só. Adão nasce carregando características, ou melhor, Adão não transmite apenas características físicas. Ele gera dentro da humanidade, agora marcada pelo pecado e pela morte. Sabe, irmãos, ele gera nos seus filhos, na sua geração, na humanidade, o oposto que Deus gerou em Adão, antes do pecado. Adão, quando pecou, ele passa a gerar a incapacidade de nós, seres humanos, nos relacionarmos com Deus. A irresponsabilidade moral de se manter em santidade. Nós queremos essa podridão que o mundo oferece. E passamos a ser dominados pelo príncipe desse mundo. Sabe, Sete, ele não nasce cometendo pecados pessoais, mas nasce com uma natureza humana sujeita ao pecado e à morte. Sabe que isso explica, irmão, por que todos os descendentes de Adão, após o capítulo 5, morrem. Todos eles morrem. Por quê? Porque a morte faz parte agora da humanidade. E Paulo, ele vem afirmando em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí fica Deus lá tentando chamar a atenção da humanidade, como o peixe da ilustração que eu falei. Mandando profetas, mandando pessoas para falar acerca dele, mas enquanto ele não se manifestasse como igual a nós, a salvação nunca seria plena na humanidade. Então o Filho, e uma coisa que o Espírito Santo me falou muito forte, existe uma relação muito rica com a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11. O filho pródigo, ele nunca deixou de ser um filho biologicamente falando, quando saiu da casa do pai. Ele continuou sendo filho, embora, distante. Então ele continua sendo filho, mas rompeu a comunhão. Saiu da casa do pai e vive como alguém distante do pai. Você conhece a parábola do filho pródigo? Então, irmãos, ele sai. O problema do filho não é apenas a distância física. O problema maior, a saída da casa do pai, fez com que houvesse uma ruptura no seu coração. Olha como é que é. Antes, o coração do filho era voltado para as coisas do pai. Essa ruptura aconteceu, então o coração do filho passou a ser direcionado para as coisas desse mundo. Essa ruptura causou esse distanciamento. E o nosso pecado nos faz separação entre Deus e os homens. O filho pródigo, ele não pediu a sua herança? Hein?
Não pediu herança? Exatamente. É como se ele tivesse dito: Pai, preste atenção, irmãos. Pai, eu quero os seus bens, mas eu não quero a sua presença. E isso, irmãos, é uma excelente forma de explicar o pecado. Eu quero aquilo que Deus pode me dar, mas eu não quero viver debaixo da sua autoridade. Por isso, me dá os meus bens, me dá o que eu tenho direito. Senhor, eu quero uma família transformada. Deus pode transformar famílias? Pode. Mas eu não quero me relacionar com Ele. Deus pode nos fazer prósperos? Mas eu não preciso, eu não quero estar perto dEle. Irmãos, e quantas vezes isso acontece pelo mundo afora? Eu sou filho de Deus, mas não vai na igreja. Ou quando vai, não tem compromisso. Porque eu quero aquilo que Ele oferece, mas eu não preciso me relacionar com Ele. Deixa eu explicar isso de novo. Quem tem filhos aqui que tem o costume de estar dentro do quarto o tempo todo? Quem tem filho? Levanta a mão. Não, levanta a mão aí. Quem tem filhos que gosta de estar no quarto aí, chegou, quer... Isso. A gente chama isso de síndrome das cavernas. Ei, filho das cavernas, eu estou falando contigo agora. Irmãos, é impressionante, olha só. Eu estava até preparando mensagem quando eu vi no meu celular um vídeo. Sabe, é Deus assim direcionando. Olha o que acontece. Mamãe chega, entra no quarto da filha, e a filha está ali, deitada já pelas suas 9 horas da manhã. Deitada no celular. Filha, levanta dessa cama. Larga esse celular, vem aqui me ajudar com as coisas de casa. Vem, mãe, eu quero ficar aqui, mãe, tal, e aquela coisa e tal. De repente, o pai chega no vídeo, com um balde desse tamanho assim, cheio de água. E começa a repreender a esposa. O que é isso? Não, você tem que ser mais firme. Você pediu para ela vir e não veio, você tem que ser mais firme, amor. Deixa eu te mostrar como é que se faz. Bora. Levanta dessa cama aí, porque senão eu vou jogar água em você. Rapaz, o senhor não é nem doido, não sei o quê. Derramou a metade. E a partir de hoje, esse celular aqui vai passar a ficar aqui dentro desse balde. Ai, pai, não sei o quê. Levante-se dessa cama e vá ajudar a sua mãe. O filho das cavernas faz assim. Tá bom, eu vou. É ou não é, irmão? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Filho das cavernas, olha só. Você não tem ideia do potencial que você tem. Não chega nem perto do que nós pais, na sua idade, teve. Já imaginou? Deixa eu te mostrar. Esse profeta, o profeta Elias, é dele que vem lá, Reis capítulo 18. É dele que vem essa síndrome das cavernas. Mas antes dele entrar nas cavernas, deixa eu te falar só. Ele desafiou 850 profetas. 450 profetas do deus Baal. E 400 profetas da deusa Aserá. Esses 400, eles comiam a mesa da Jezabel. Vou falar Betseba, estou misturando. Jezabel. Ele desafiou. Olha, vem cá, todo mundo aqui. Vamos levantar 2 altares. Vocês, 850. Peguem o seu animal aí, cortem pedaço. Eu vou fazer aqui do meu. Ponham a lenha, agora peça para o seu Deus e tal. Desafiou, irmãos. E Deus se manifestou de uma forma poderosa, envergonhando 850 profetas. Depois ele foi para as cavernas. Filho das cavernas, deixa eu te dizer, é isso que você é. É esse poder, essa característica, essa capacidade está dentro de você de fazer grandes coisas em Deus.
Agora imagina só, irmão, se você unir a capacidade que os nossos filhos têm hoje, na melhor idade, sabe, que tem todo o vigor físico, junta essa capacidade que eles têm. Nós não temos essa capacidade que os nossos filhos têm hoje, não. Mas nós temos experiência. Junta a capacidade com a experiência. Nós, pais, vamos lançar os nossos filhos muito mais longe. E eles, com essa capacidade, eles vão ser grandes naquilo que eles quiserem. Mas, infelizmente, o que está acontecendo, irmãos? Houve uma ruptura dentro da casa. Uma ruptura. Então, o filho das cavernas, ele quer as coisas que os pais têm. O conforto, né? O alimento, o bem-estar, a proteção, mas não quer se relacionar com o pai e com a mãe. Está aí o pecado. Se torna rebelde, respondão, insubmisso. Foi assim que aconteceu, irmãos, com o ser humano. E nós precisamos mudar isso. Sabe, quando eu e minha esposa estávamos com esse casal, lá no travessão, teve uma hora que eu falei para eles, dizendo assim, olha, eu e minha esposa já estivemos do lado daí, onde vocês estão, precisando me ajuda, me orienta, me dá suporte, me ensina e tal. Hoje nós estamos do lado daqui, irmãos, hoje com a experiência que eu tenho, eu vejo aonde foi essa ruptura, essa mudança, essa transição de lá para cá. É porque quando nós estamos do lado de lá, nós só queremos que as pessoas deem aquilo que elas têm. Ora por mim, irmão. Não, irmão, vai lá em casa e fazer uma visita. Não, irmão, senta comigo, a gente está discutindo aqui com meu marido, eu não estou, me ajuda! Só que, enquanto estivermos do lado de lá, o evangelho não é pleno. Por quê? Porque o evangelho não foi feito para mim, de forma egoísta, para mim, para o eu. Para o meu próximo. Quando é que existe essa transição, irmãos? Quando eu entendo que eu posso oferecer aquilo que eu já tenho, deixando de ser, com todo carinho eu falo, de uma forma egoísta, querendo só para mim. Eu passo a oferecer aquilo que eu tenho. Por isso eu posso ajudar quem está precisando. Estou do lado aqui. Estão me entendendo? Irmãos, essa voz que se levanta, ela tem que ter esse entendimento. Eu posso passar aquilo que eu tenho para as pessoas, porque é melhor dar do que receber. E quando eu estou exercendo essa função de dar para as pessoas aquilo que eu tenho, o verdadeiro evangelho está se materializando entre nós, porque é melhor, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você só consegue dando aquilo que você tem para as pessoas. Aí você cresce, aí Deus te usa, Deus coloca a palavra na sua boca, Deus te faz realmente ser uma pessoa madura. Pois, pelo amor de Deus, irmãos, tem pessoas dentro das igrejas, tanto tempo, que ainda são bebês. Tem um texto que diz assim, poxa, vocês já eram para ser mestres, mas ainda necessitam do leite espiritual? Sai desse lugar. Sai desse lugar, vem para o lugar onde você pode fazer parte desse reino, servindo as pessoas com aquilo que você tem. E você tem, irmãos. Você tem. Então, quando o filho pródigo reconhece o seu pecado, olha só. Quando o filho pródigo está ali diante das comidas, das alfarrobas, dos animais, dos porcos, quando ele se encontra naquela situação ali, o fim do poço, ele se lembra, poxa, na casa do meu pai tem comida em abundância.
Mas olha, eu já não sou mais digno de ser chamado filho de Deus. Eu vou chegar para ele e vou dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor, contra os céus e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Sabe por quê, irmãos? O filho entende que a sua natureza pecaminosa, sabe, faz separação, se distancia do pai, que quer bem, que quer suprir, que quer guardar. Então, ele entende que o verdadeiro filho, que é digno de ser chamado de meu filho, é o filho que ama o pai, que obedece o pai, que aceita a autoridade do pai. Tem filho das cavernas aí, irmãos, que tem encarado os pais de forma igual. Nunca vai ser igual. Sabe por quê? Porque para falar de forma igual, tem que ter capacidade de se manter financeiramente sozinho. Tem capacidade de viver a sua vida sem necessitar da ajuda dos pais. Nunca vai ser igual, filho das cavernas. Quando você entender isso e se arrepender, você vai reconhecer que não é digno de ser filho. E o jovem, ele reconheceu isso. Eu quero ser como um servo. E aí, irmãos, o filho pródigo, ele volta para a casa do pai. Sabe, irmãos, vamos fazer aqui uma ilustração. Quando o pai vê o filho, olha só, vamos pintar um quadro aqui. O filho que saiu de casa com parte da herança do pai, que deixou o pai envergonhado, que envergonhou o nome da família por toda a região. Todos aqueles que souberam, ele se sentiu humilhado. Naquele tempo, era muita humilhação. Irmãos, quando ele vê esse filho se aproximando, tira a graça, tira a misericórdia. O que um pai justo faria? Hein? João, o que um pai justo faria? O cara fez tudo isso, e agora está voltando aí, de cabeça baixa. O que um pai justo faria, irmãos? Hein? Léo? Uma peia, vai procurar teu rumo. Isso, eu não quero mais saber de você. Você não é mais meu filho e tal. Infelizmente, irmãos, isso tem acontecido. Mas quando o filho volta, arrependido, reconhecendo que não é nem digno de ser filho, é nesse exato momento, quando vai chegar perto do pai, quando o pai, em vez de se irar, explodir, gritar, é nesse momento que a luz se manifesta. E ele grita bem alto: mas a todos quanto receberem e me reconhecerem, eu dou o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí a graça chega ao coração do pai. E o pai, em vez de se revoltar, dar uma peia e mandar ele embora de novo, ele recebe com os braços abertos. E o filho diga: pai, eu pequei contra os céus, contra o Senhor. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Que nada, meu filho. Eu te amo. Você sempre foi filho. E você é filho. Está aqui as roupas especiais. Está aqui o anel. Está aqui a sandália. Olha, vamos fazer uma grande festa. Porque aquele filho, meu filho, estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Pais de filhos de caverna, deixa Jesus se materializar na sua casa. Não haja com justiça. Jesus, ou Deus, só vai agir com justiça lá na frente. Mas nesse momento é a hora da graça. É o amor que faz a diferença. É a misericórdia. Vontade de matar. Como diz o Cláudio Duarte, é por isso que tem animal que come um filho no ninho, né? Matar. Mas olha, deixa Deus se manifestar. Deixa essa luz resplandecer sobre a sua vida. Faça a sua parte, abre ali um momento com a palavra, chama a família, sabe? Seja esse sacerdote do lar, faça com que a manifestação do Espírito de Deus seja ali constante.
para que esse filho das cavernas saia e deixe com que Deus possa usar a capacidade que ele tem para tomar o seu lugar nessa sociedade. Não age com justiça. Irmãos, eu já tive filho das cavernas. E quantas vezes... Não, amor, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser firme. Eu tenho que ser... Meu irmão, parecia que eu estava encapetado. Mas o que faz a diferença é o amor. Sabe por quê? O amor constrange. O amor constrange. Mas o que me assusta, irmãos, é que tem pessoas que podem ouvir uma palavra como essa, frequentar igrejas anos, cantar louvores a Jesus, ouvir pregações, quantas pregações, conhecer histórias bíblicas e mesmo assim não reconhecem Jesus como seu Senhor. Só que é aquilo que Ele tem a oferecer. Sabe, irmãos, não basta estar perto da luz. É necessário receber essa luz. O problema nunca foi a falta da luz. Você sabia disso? Não. O problema é que a luz revela aquilo que queremos esconder. Irmãos, e quantas vezes tem pessoas que a liderança, o pastor Daniel quer tratar pessoas porque sabe do potencial que tem nelas em Cristo Jesus. Mas rejeitam o tratamento. Preferem fechar os olhos para essa luz. E enquanto não vierem para a luz, como Cristo na luz está, nunca vão ter paz com Deus e paz com os homens. Sabe, irmãos, se deixe ser tratado. Confesse as mazelas da sua vida. Deixa Deus resplandecer a glória dele sobre a sua vida. Paulo, no Salmo, diz: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Não insista em fechar os olhos para essa luz. Sabe, o homem passou anos vivendo numa prisão escura. Anos. E quando findou os dias da sua pena, tiraram ele e levaram à luz do sol. E ele rapidamente botou os olhos, ali as mãos nos olhos, e pediu: me levem para a minha cela. Sabe por quê? Porque às vezes nos acomodamos tanto com a escuridão, que ela incomoda. Tem pessoas que acostumaram tanto com as trevas, que a luz incomoda. Irmãos, eu sei o que é viver na escuridão, nitidamente. Trauma de infância, gerei uma gagueira muito forte, 6, 7 anos de idade até 27 anos, foi quando a luz entrou e curou, e eu estou aqui pregando. Mas o lugar favorito que eu tinha, que eu desejava estar, era na escuridão, sozinho, ninguém mexe comigo. Eu sei o que é viver em trevas. E eu também posso dizer, irmãos, eu sei o que é essa luz. Olha o que ele fez. Você só está como você está porque você quer. Você fechou os olhos. Eu estou falando com pessoas aqui hoje. A luz incomoda porque nós nos acomodamos, acostumamos. E quem recebe Jesus, irmão, recebe uma nova identidade. O texto diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus não veio apenas para melhorar a nossa vida. Ele veio para transformar a nossa natureza, de natureza rebelde, incapaz de se relacionar com Ele. Irmãos, as pessoas no mundo não querem saber de Deus. Ele veio transformar essa natureza
com uma capacidade de se relacionar, de se envolver, de ter intimidade com Ele. O mundo chama essas pessoas ainda presas nas trevas pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos traumas, pelos seus fracassos. Mas Jesus chama eles de filhos de Deus. Eita Deus! Sabe, irmãos, ter acesso ao Pai, o filho tem. O filho tem acesso ao Pai. O filho tem herança, o filho tem proteção, o filho tem intimidade. Certa vez, construindo o galpão lá do refeitório da Congregação do Espelho, e sabe, às vezes eu me envolvo, me empolgo, e levei pedreiros, e a gente trazendo areia, e trazendo aterro, e gente ajudando e tal. E no meio do processo, pela manhã eu tirei um tempo com a palavra, o meu devocional, e fui ali atualizar o caixa da congregação. E quando eu me deparo, irmãos, o dinheiro que nós tínhamos em caixa não dava para pagar as despesas que nós estávamos tendo, com o frete e a compra da areia, com o frete e a compra dos aterros, com os pedreiros que nós tínhamos aqui. Eu chamei, amor, vem cá, olha só aqui, não vai dar. É por isso, amor, que eu louvo tu todinho. Porque ela chegou comigo e disse assim, fala com teu pai. Intimidade. Meu pai. Irmãos, é errado nós queremos a coisa do pai quando não queremos ter relacionamento com ele. Quando não queremos nos submeter a ele. Mas quando o filho entende esse relacionamento e valoriza isso, a herança dele está disponível. Eu cheguei com ele, Senhor, olha só, olha aqui, pai, dá uma olhada aqui. 1 mais 1 não dá 2, está dando errado aqui, está faltando. Senhor, olha aqui, mostrei tudo ali no caixa, como é que está? Eu tenho isso aqui no caixa, mas tenho isso aqui para pagar. Senhor, ajuda aí, pô. Achei lindo uma vez uma oração de um ex-gangueiro. O ex-gangueiro, eu fiquei assim bem perto dele para ouvir, né? Pela oração a gente sabe que nível está a pessoa, espiritualmente falando. Aí o cara, ele saiu da gangue, mas os trejeitos não saiu. Aí ele lá, pô, Jesus, Senhor, tem consideração com o teu chegado, Pai. Me ajuda aí, pô. Quebra aí quebra aí essa barra, esse galho aí para mim. Errado? Não. É intimidade. Senhor, olha aqui, me ajuda. Não dá. E fui trabalhar. Chegou meio-dia, na hora do almoço. Quando eu sentei à mesa, o telefone toca. Pastor, me passa aí o Pix da congregação? Também, botei lá o Pix. Quando eu ia botar a primeira colherada na boca, quando eu fui ver, irmãos, mais do que nós precisávamos. Sabe o que é intimidade? É você compartilhar coisas íntimas com Ele. Somente os filhos têm esse privilégio. Tem pessoas que se arrependem da sua rebeldia, das suas atitudes, de ser insubmisso. Mas só tem esse relacionamento com o Pai como se fosse um servo. Por isso que tem pessoas que fazem muito, mas não têm intimidade. Não ouve a voz de Deus, não se comunica com Ele como um filho para com o Pai. É somente para com Deus. Nós temos sim que servi-lo, irmãos. Porque Ele é o nosso Rei, nosso Redentor, nosso Salvador. Mas não é de qualquer jeito, é como filhos. Filho que somos. Quem encontra Jesus não recebe uma maquiagem espiritual, recebe uma nova vida. Tudo se fez novo. E o novo nascimento não vem com força humana. O texto diz que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Irmãos, salvação não é tradição familiar. Não é religião herdada.
Não é esforço humano, eu posso ser o melhor homem desse mundo, mas ainda vou necessitar de ser nova criatura. Sabe, não é aparência espiritual. Você pode crer ou crescer na igreja, você pode cantar louvores, você pode conhecer versículos, mas ainda vai precisar nascer de novo. Não tem como. Senão não vai ter acesso. Porque Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. É Ele que faz ligação de volta com o Pai. Então, nascer de novo, irmãos, é uma obra de Deus. Hoje pela manhã eu estava ali na recepção, a garganta está secando. Aí eu vi uma irmã, veio de moto com o marido, a esposa desceu e o marido... Eu cheguei, minha irmã, ele sempre deixa a senhora aqui? É, meu irmão, eu tenho falado para ele vir para a igreja, eu tenho... Não, 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 não. Esse nascer de novo não é do homem, é de Deus. Fale com... Você tem intimidade com o Pai? Fala com o Pai. É Ele que faz com que ele seja restaurado, com que a sua natureza seja restabelecida. Então não adianta forçar, irmãos. É Deus que faz. E a maior manifestação do amor de Deus é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso muda tudo, muda tudo. Por quê? Porque Deus não foi um Deus distante. Ele entrou na nossa dor. Olha só, eu acho interessante um texto que diz, coloca aí, meu querido, Hebreus 2:18. Esse texto aí, desde quando eu nasci de novo, eu já tinha ele. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentações, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Deixa eu explicar. Deus, sendo todo-poderoso e tendo todo o conhecimento, Ele sabe o que nós sentimos, o que nós passamos, o que nós sofremos. Outra coisa, irmãos, é muito diferente. Ele ser como nós, e sentir, e sofrer como nós sofremos. Então, quando Ele passou pelos sofrimentos, pelas tentações que nós passamos, Ele é poderoso para socorrer aqueles que estão passando por isso. Então, Jesus teve fome. Ele chorou, ele foi rejeitado, ele sofreu, ele morreu naquela cruz. Ele sabe exatamente o que você passa. Agora imagina um filho passando por sofrimentos, que tem intimidade, que tem relacionamento com esse pai, e diz assim, pai... Irmão, se o nosso filho chega dessa forma, cara, qual é o pai que resiste? Me diz, pode ser o mais durão que for. Ele não resiste. E o nosso Pai é um Pai de amor. É um Pai de amor. Deus eterno, Ele se vestiu de humanidade para salvar a humanidade. Ele habitou entre nós. E olha só, no original, o ideal, a ideia é, ele habitou, ele armou uma tenda. Deus veio morar perto do ser humano. Ele armou uma tenda. Irmãos, Ele está do nosso lado. Um rei descobriu que uma aldeia inteira estava morrendo por causa de uma doença contagiosa, gravíssima. Em vez desse rei, mandar os seus soldados e os seus médicos, ele se despiu das suas roupas, das suas vestes reais, entrou na aldeia e foi morar com eles para salvá-los. Você ainda não entendeu? Foi isso que Cristo fez. E para a gente concluir, Ministério do Louvor, por favor. João nos mostra aqui, irmãos, 3 verdades. Deus ainda levanta vozes para anunciar dessa luz. Aonde você estiver, aproveite as oportunidades.
Nos momentos mais... Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui lá em Santarém pegar uma ficha. O tempo da ficha era para pegar, fazer uma consulta no postinho. 4h30, 5 horas da manhã. Só os antigos, né? Os novos não sabem o que é isso. 4h30, 5 horas da manhã, o sol começou a amanhecer, a clarear, sentado assim na calçada, várias pessoas, aí o sol ia levantando, as pessoas começaram a andar pelas ruas, de repente uma moça do lado assim, curvada, com a cabeça nos joelhos, ali sentada, começou a choramingar. E eu do lado, sabe, comecei a me incomodar com aquilo. Deus, ela precisa dessa luz. Eu cheguei e disse assim, você sabia que existe esperança? Ela, o quê? O que você disse? Você sabia que existe esperança? Não, para mim não existe esperança. Está tudo acabado, está tudo destruindo, tudo desmoronando, não existe esperança para mim. E ali, irmãos, eu fui falar dessa luz. As pessoas passando, ela chorando. Naquele lugar, ela entregou a vida para Jesus. As oportunidades aparecem, nós é que somos tímidos. Essa luz precisa se manifestar em meio às trevas, mas é necessário alguém com uma voz. E é você. Não é você? Primeira verdade que João fala. Deus ainda levanta vozes para anunciar de Jesus. Segunda, a luz continua brilhando nas trevas. Ela brilha nas trevas. Terceiro, quem recebe Cristo se torna filho de Deus. A pergunta, irmãos, não é se Jesus já veio. Ele já veio sim. E Ele habitou entre nós. A pergunta é, você já recebeu essa luz? Fique de pé em nome de Jesus. O meu pedido é que o Espírito Santo venha e convença o homem do seu pecado. Irmãos, e esse convencer não é de forma emocional, como infelizmente muitos fazem aí, algumas igrejas fazem isso. É de forma racional que a nossa decisão tem que ser tomada. Então eu quero que você feche os teus olhos, sabe, e pense, como é que está o seu relacionamento com Deus? Essa capacidade de se relacionar com Ele como filho, é real na sua vida? Vamos louvar a esse Deus, e pense naquilo que você acabou de ouvir, em nome de Jesus.